Dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de ânimo, fé, esperança, vigor e exortação para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 10, que nos diz o seguinte, a santa e gloriosa palavra do Senhor: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amados em Cristo Jesus, os verdadeiros salvos têm a sua santificação desenvolvida através das provações, das lutas e desertos pelas quais passamos e enfrentamos. É em meio às lutas e ao deserto de nossas vidas que Deus forja o nosso caráter e nos molda conforme a sua santa e sacrossanta vontade. Daniel aqui, amados, ele vem dizer acerca do tempo do fim, acerca do tempo final. Daniel, trazendo uma breve biografia acerca deste grande profeta do Antigo Testamento, foi um jovem que, à época da invasão de Israel, de Judá, por Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com alguns membros da nobreza israelita, a qual Daniel fazia parte. E Daniel foi escolhido para trabalhar para o rei, junto com outros jovens sábios, inteligentes também como ele, como nós temos Misael, Ananias e Azarias, ou comumente conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos que lhes foram dados na Babilônia. Durante 3 anos, Daniel aprendeu sobre a língua e a cultura da Babilônia e foi treinado para exercer as funções no governo. Mas Daniel nunca se esqueceu de Deus. Ao invés de comer a comida da mesa do rei, que era impura para os judeus, que ia contra as ordenanças de Deus para com o povo de Israel, descrita no Pentateuco, Daniel decidiu comer apenas legumes. E Deus o abençoou por sua fidelidade e ele se tornou mais saudável que os outros jovens. Amados, muitas vezes, em meio às lutas, em meio às provações, nós somos compelidos a copiar o mundo. Na verdade, é bem da verdade, a luz deve influenciar as trevas. Todavia, infelizmente, muitas vezes as trevas têm influenciado a luz. E quantas vezes, em meio ao deserto e em meio à provação, quando a luta vem de maneira tal avassaladora que o inimigo quer jogar até nós o desejo para que nós venhamos a chutar, desculpe-me o palavreado, mas é a pura realidade, chutar o pau da barraca, chutar o balde, por assim dizer, deixar tudo de lado e então não obedecermos mais ao Senhor. Mas Daniel, mesmo estando em terra estrangeira, permaneceu na sua fidelidade a Deus, a minha e a sua fidelidade a Deus. Ela não escolhe lugar, não escolhe tempo, não escolhe condições de vida, não. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias das nossas vidas, seja na bonança ou seja em meio à provação, devemos nos manter fiéis ao Senhor, pois, aleluia, na nossa fidelidade a Ele também é fiel para conosco e estende a mão para nos ajudar e nos abençoar. Amados em Cristo Jesus, Deus então premiou e o abençoou Daniel de forma tremenda, e Daniel foi um dos maiores profetas da sua época. Daniel foi tão abençoado por Deus, que Deus lhe deu visões acerca do tempo do fim, visões estas que podem ser comparadas com as visões que o evangelista João teve na ilha de Patmos. Hoje, os grandes teólogos dizem que para entender o livro de Apocalipse, deve-se lê-lo em conexão com Daniel no Antigo Testamento, pois Deus usou Daniel para profetizar acerca das coisas que acontecerão no final do tempo. E as profecias relatadas por Daniel servem de inspiração para nos mantermos firmes e vitoriosos
face à tentação e ao pecado, o cumprimento dos muitos acontecimentos profetizados em seus últimos capítulos, nos últimos capítulos de Daniel, para o tempo do fim, junto ao livro do Apocalipse, dá-nos a certeza da contínua presença de Deus e que Ele um dia voltará para buscar a sua igreja lavada, comprada e remida pelo sangue de Jesus. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Isto fala acerca do tempo do final, tempo este que eu e você estamos passando e enfrentando. São tempos difíceis, na qual muitos que dantes nutriam uma fé firme e convicta com Deus, abandonaram a vida espiritual, foram vencidos pelos laços e embaraços desta vida, foram vencidos pelo cansaço e pela fadiga produzida pelas lutas, produzida pelas provações. Quantos que têm caído em meio às lutas? Por isso, amados, muitos escândalos têm vindo aí. Pastores que dantes pregavam a palavra, hoje não a pregam mais. Pessoas que dantes oravam, perderam o contato e a comunhão com Deus, foram vencidos pelas lutas e pelos embates desta vida. Os últimos tempos, que são os tempos que estamos vivendo, os tempos finais, são tempos trabalhosos, tempos de angústia, tempo de dor, mas a igreja que permanecer fiel a Deus vencerá e Deus lhe dará a vitória. E Deus tem promessa de aqui, mesmo em meio às lutas, dar a vitória para aquele que permanecer fiel, confiando nele e acreditando nele. O cenário do capítulo 10 de Daniel transcorreu por volta de 535 a.C., no terceiro ano do reinado do rei Ciro. Finalmente, o capítulo 12 do livro de Daniel merece a nossa especial atenção, pois encerra grandiosas promessas, fala de grandiosas promessas para o povo escolhido de Deus. Amados em Cristo Jesus, Daniel capítulo 12, versículo 1, começa a dizer de um tempo de angústia, a qual nunca houve. Daniel 12, 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, o livro da vida. Por isso, muitos serão purificados. Por isso, muitos serão embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Amados, somente aqueles achados no livro da vida serão, aleluia, salvos daquele grande e maravilhoso dia. Serão salvos da grande tribulação. Muitos buscam a Deus somente pela bênção que perece, somente por casa, por carro, por bom emprego, mas devemos buscar a Deus não somente por bênçãos materiais que perecem, mas principalmente e em primeiro lugar pelas bênçãos espirituais, porque casa, carro, tudo isso ficará na grande tribulação, mas eu e você que permanecermos em Deus, buscarmos a Deus pelas bênçãos que permanecem, seremos salvos da grande tribulação. Amados em Cristo Jesus, estes eventos descritos em Daniel 12:1 se desenrolarão, acontecerão nos momentos finais que antecedem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois da vinda de Jesus haverá a grande tribulação, tempo de grande angústia, qual nunca houve. Mas a igreja do Senhor Jesus, que busca a Deus, não pelo que Ele pode dar, casa, carro, emprego, mas pelo que Ele é, um Pai amoroso, um Deus presente, sempre presente, no momento da angústia, também no momento de, aleluia, de glória, no momento de exaltação, no momento de vitória, o Deus que está conosco todos
todos os momentos, quando nós o buscarmos, quando nós o buscamos pelo que Ele é, amados em Cristo Jesus, estamos então sendo por Ele embranquecidos, aleluia, provados e, aleluia, e aprovados por Ele para a glória de Jesus. Depois de narrar que haveria um tempo de angústia, qual nunca houve, o profeta fala da ressurreição no versículo 2 de Daniel capítulo 12. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo e horror eterno. O livro de Daniel se encerra com uma promessa pessoal ao profeta idoso. Tu, porém, descansarás ao final dos dias, tu levantarás para receber a tua herança. Daniel 12, versículo 13. Esta promessa, amados, ela pertence não só a Daniel, mas também pertence a todos os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 22, versículo 14. Pertence também àqueles em Cristo Jesus, aleluia, que compreenderão o sentido prático do livro de Daniel, pois estes resplandecerão como o fulgor do firmamento, como as estrelas, sempre e eternamente. Pertencem também àqueles que aceitarão a Jesus e que também branquearão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amados, apercebamo-nos, amados, acordemos, amados, levantemos, amados, estejamos de pé para esta tão grande realidade. Muitos vivem como se Deus não existisse, como se Jesus não fosse voltar mais para buscar a sua igreja. Todavia, eu e você devemos estar apercebidos, pois aquele dia virá e acometerá quem está desapercebido. Mas nos apercebamos, estejamos firmes, porque a promessa é para mim e para você. E Ele voltará para buscar a sua igreja, lavada, comprada e remida pelo precioso sangue de Jesus. Que possamos fazer parte e sermos parte integrante desta igreja, lavada, comprada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia, é o nosso desejo e principalmente é o desejo de Deus. Mas que as nossas atitudes façam-nos pertencer a esta igreja, façam mais do que isso, sermos esta igreja para a glória de Jesus. Esta é palavra de fé, ânimo e esperança para esta manhã. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.